Olha, gente, o que a gente viu essa semana com São Paulo foi mais uma daquelas cenas que mostram como o futebol brasileiro anda se perdendo nas suas próprias regras. O STJD resolveu advertir o tricolor por excesso de crianças em campo antes de uma partida. Sim, você leu certo. Excesso de crianças. Como se isso fosse algum crime grave. Como se a presença dos pequenos, com seus olhinhos brilhando e camisas do clube, fosse algo a se repreender. É inacreditável. É revoltante. É uma falta de sensibilidade absurda. O São Paulo, como todos sabem, tem tradição. Tem história. E parte dessa história é justamente o carinho com o torcedor, com a base, com as famílias. Crianças no gramado fazem parte do espetáculo. São parte da festa. São símbolo de continuidade, de herança, de paixão passada de pai para filho. E aí vem um tribunal e diz que isso é demais. Que o clube exagerou. Ora, faça-me o favor. Isso não é justiça. Isso é burocracia burra. O futebol, minha gente, já tá ficando cada vez mais engessado. Cada vez mais chato. Cada vez mais distante do torcedor. E agora querem tirar também o momento mais bonito antes do apito inicial? Aquela entrada em campo com os pequenos ao lado dos ídolos, aquele momento mágico que fica gravado na memória de qualquer criança. É isso mesmo que estão tentando fazer? E o pior é que não foi nem multa, foi advertência. Como se estivessem dando um tapinha nas costas e dizendo: olha, não repita isso, hein? Mas o que isso significa na prática? Que o São Paulo vai ter que repensar se vai deixar ou não crianças entrarem em campo. Que vão contar uma por uma para ver se está dentro do limite. Que tipo de mensagem isso passa pro torcedor, pro pai, pra mãe, pro próprio clube? Isso, meus amigos, é mais um reflexo de como o futebol se afasta da sua essência. A essência que é o povo. Que é a arquibancada. Que é o molequinho entrando de mão dada com o Caleri, com o Luciano, com o Pablo Maia. Isso mexe com o emocional. Isso é identidade. Isso é raiz. E o STJD vem e ignora tudo isso. Ignora a emoção. Ignora o simbolismo. Ignora o torcedor. Tá tudo ao contrário. Em vez de combater as verdadeiras irregularidades, os verdadeiros problemas, como arbitragem confusa, violência nos estádios, ingressos caríssimos, o tribunal se preocupa com o número de crianças no gramado. É isso que virou prioridade. É isso que vai resolver os problemas do nosso futebol. E eu pergunto, cadê a coerência? Porque em outros jogos, outros clubes também fazem isso. A criançada entra em campo. E não tem problema nenhum. Mas com o São Paulo parece que tudo vira caso. Tudo vira pauta. Tudo vira motivo de cobrança. Parece perseguição. Parece implicância. Não dá para aceitar. E olha que o São Paulo tem sido um exemplo em organização de eventos. A festa que é feita no Morumbi, a estrutura, a segurança, tudo impecável. E ainda assim, a advertência vem. É revoltante. Porque mostra que, mesmo quando o clube faz tudo certo, sempre arranja um motivo para apontar o dedo. Sempre. Eu fico pensando nessas crianças. O que elas devem ter sentido ao saber que aquilo que viveram, aquele sonho de entrar em campo com o time do coração, foi considerado exagero por um tribunal. Que mensagem isso passa para elas? Que aquilo era errado. Que elas atrapalharam. A gente tá precisando de mais alma no futebol. Mais emoção. Mais humanidade. E não de regras frias que ignoram a beleza do esporte. Que ignoram o torcedor. Que ignoram o sonho da criançada. Essa decisão do STJD é um retrocesso. É uma vergonha. E o São Paulo, com toda a sua grandeza, não pode aceitar isso calado. Tem que se posicionar. Tem que defender a torcida. Tem que mostrar que criança no campo é símbolo de vida, de esperança, de amor pelo clube. Não é infração. Não é erro. É celebração. E o tricolor precisa sim continuar promovendo isso. Precisa continuar fazendo festa. Porque o futebol é festa. É paixão. O mais triste é que, em meio a tantos problemas que o futebol brasileiro enfrenta, vão escolher brigar contra a criança no gramado. É piada. É absurdo. É digno de revolta. Enquanto isso, tem dirigente fazendo lambança, jogador xingando o juiz, árbitro errando lances decisivos e nada acontece. Mas as crianças... essas são advertidas. A torcida São Paulina não vai se calar. Vai continuar lutando pelo clube, pela sua essência, pelos seus símbolos. E criança no campo é um símbolo. É uma tradição que precisa ser preservada. Que precisa ser valorizada.
que precisa ser protegida, não reprimida. E a diretoria precisa ser firme. Precisa se posicionar. Precisa chamar a responsabilidade. Não dá para aceitar de cabeça baixa uma advertência como essa. Tem que reagir. Tem que mostrar que o São Paulo é grande, é forte, é respeitado. E que respeita o seu torcedor. Porque o que aconteceu não é só uma questão burocrática. É uma questão simbólica. É uma questão de identidade. E quando mexem com isso, mexem com a alma do clube. Com a alma do torcedor. Com a alma do futebol. Eu, como torcedor, tô indignado. Tô revoltado. Porque vejo o futebol sendo engolido pela frieza. Pela impessoalidade. Pela burocracia. E cada vez mais longe da emoção, da paixão, da beleza que sempre fizeram desse esporte algo mágico. O São Paulo sempre foi um clube formador. Sempre cuidou das suas categorias de base. Sempre abriu espaço para a criançada. Sempre fez questão de manter viva essa chama. E agora, isso vira motivo de advertência? É inacreditável. É por isso que a gente grita, protesta, exige respeito. Porque não é só por hoje. É pelo futuro. É pelas próximas gerações. É pelos nossos filhos, sobrinhos, afilhados, que sonham em pisar no gramado ao lado dos ídolos. Isso não pode acabar. E se depender da torcida, não vai acabar. A torcida vai cobrar, vai pressionar, vai apoiar quem tiver coragem de bancar essa tradição. Porque tradição não se abandona. Se defende. Se honra. Se carrega no peito. Eu me recuso a aceitar que isso seja tratado como algo pequeno. Não é. É gigante. É fundamental. E não vou me calar diante dessa injustiça. Porque quem ama o clube, quem vive o clube, sabe o que isso representa. O São Paulo é feito de histórias. E muitas dessas histórias começam assim, com uma criança no gramado, ao lado do time. Isso é o que forma o torcedor de verdade. Isso é o que constrói o amor eterno. Isso não tem preço. Não tem regra que mude. A diretoria precisa se movimentar. Precisa questionar essa advertência. Precisa exigir explicações. Porque se deixarem passar agora, amanhã proíbem de vez. E aí? Aí a gente perde mais um pedaço da nossa essência. Eu quero ver o Morumbi cheio de crianças. Quero ver a molecada entrando em campo. Quero ver o sorriso no rosto delas. Quero ver a emoção estampada. Porque isso é futebol. Isso é São Paulo Futebol Clube. E quem não entende isso, quem acha que isso é exagero, quem acha que isso é infração, é porque nunca soube o que é amar um clube de verdade. Nunca soube o que é viver uma paixão. A gente não pode aceitar essa frieza. A gente tem que lutar contra isso. Porque se a gente não defender agora, não vai sobrar mais nada. Vai ser só um jogo. Sem alma. Sem magia. Sem emoção. E o São Paulo é muito maior que isso. Muito maior que uma advertência. Muito maior que um papel burocrático. O São Paulo é sentimento. É família. É tradição. É história viva. Se querem podar a festa, vão ter que enfrentar a resistência da torcida. Porque a torcida é a alma do clube. E essa alma não se cala. Não se rende. Não se apaga. Seguimos firmes. Seguimos em frente. E seguimos defendendo o que é nosso. Porque ninguém vai apagar a chama tricolor. Ninguém. E que venham quantas advertências quiserem. A gente vai continuar cantando. Vai continuar sorrindo. Vai continuar levando nossos filhos ao estádio. Porque o São Paulo é amor. E amor não se pune. Amor se celebra. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que Carlo Ancelotti falou sobre o São Paulo. Em meio à reta final de preparação para a nova temporada europeia, o lendário treinador italiano, multicampeão por clubes como Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique, surpreendeu a imprensa mundial ao mandar um recado diretamente para o tricolor paulista. E mais do que uma simples menção, suas palavras carregaram respeito, admiração e até uma pitada de provocação positiva. Para nós, torcedores do São Paulo, é impossível não se arrepiar com tamanha reverência vinda de um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. Tudo aconteceu durante uma entrevista coletiva em Valdebebas, onde Ancelotti, ao ser questionado sobre o futebol brasileiro e os clubes que ele acompanhava, não titubeou: "Eu respeito muitos clubes no Brasil, mas o São Paulo tem uma história diferente. Tem algo especial, algo europeu no jeito de jogar e administrar.
Isso por si só já seria o bastante para inflar o peito de qualquer São Paulino, mas o italiano foi além e fez questão de elogiar o atual treinador do clube, o nosso Hernan Crespo. Ancelotti recordou dos tempos em que treinou Crespo no Milan e no Chelsea, e se mostrou visivelmente orgulhoso ao saber que seu ex-comandado está fazendo história como treinador no Morumbi. Hernan sempre teve uma cabeça diferente. Ele pensava como treinador mesmo quando era atacante. Sabia o que o time precisava antes da bola chegar. Não me surpreende que esteja indo tão bem no São Paulo, afirmou o comandante do Real Madrid. E como bom São Paulino, eu me emocionei com cada palavra. Afinal, não é todo dia que se ouve um dos treinadores mais respeitados do planeta reconhecer a grandeza do nosso clube e ainda dar moral para o nosso técnico. A conexão entre Ancelotti e Crespo é profunda, e saber que nosso comandante foi moldado por alguém desse nível nos dá ainda mais esperança de que dias de glória estão se aproximando. É inegável que Crespo chegou ao São Paulo com sede de vitória. E mesmo após altos e baixos no início do trabalho, ele se mostrou resiliente, estudioso e determinado. Hoje, sob o comando de um treinador que bebeu na fonte de Ancelotti, o São Paulo começa a reencontrar sua identidade. Um futebol técnico, corajoso e com cara de time europeu. E não é coincidência que Ancelotti tenha percebido isso. A fala do treinador italiano gerou repercussão imediata no Brasil e, especialmente, no CT da Barra Funda. Fontes internas revelaram que a mensagem de Ancelotti chegou aos ouvidos de Crespo, que teria ficado emocionado e motivado com o reconhecimento. O argentino, que já admirava o mentor desde os tempos de jogador, agora carrega a responsabilidade de honrar esse elogio com trabalho duro e títulos. Aliás, Crespo não se esquivou do assunto. Em entrevista ao canal oficial do São Paulo, o treinador respondeu ao recado com humildade: "O Mr. Ancelotti foi um dos grandes na minha carreira. Aprendi muito com ele. Receber esse elogio é um incentivo para continuar dando o meu melhor. Mas agora, o foco é total no São Paulo, porque a torcida merece alegria." Essas palavras nos mostram que Crespo não se deslumbra, ele entende o peso da camisa que está vestindo. E por falar em camisa pesada, Ancelotti também fez menção ao passado glorioso do tricolor, recordando conquistas marcantes da era Tele Santana e a postura aguerrida do time nos duelos internacionais. É um clube que sempre competiu bem fora do Brasil. Isso mostra que tem uma estrutura e uma mentalidade forte, disse o técnico. Palavras que soam como música aos nossos ouvidos. Não dá para negar que esse tipo de reconhecimento mexe com a alma do torcedor são paulino. Em tempos de reconstrução, ouvir que gigantes do futebol mundial nos enxergam com respeito é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Ancelotti, com sua serenidade e sabedoria, acaba de dar uma injeção de ânimo em todo o ambiente tricolor. Mas ele também lançou um desafio. Ao final de sua fala, Ancelotti deixou no ar a possibilidade de um dia cruzar o caminho do São Paulo em campo novamente. Seria bonito reencontrar o São Paulo em uma final internacional. Quem sabe? O futebol é cíclico. A frase virou manchete em sites europeus e inflamou a imaginação dos são paulinos. Já pensou uma final de Mundial entre Real Madrid e São Paulo? O que parecia impossível agora parece um sonho possível. Crespo tem material humano, apoio da diretoria e a confiança da torcida. Com reforços estratégicos e um elenco cada vez mais entrosado, o São Paulo começa a mostrar sinais de que pode, sim, voltar a ser protagonista não só no Brasil, mas no mundo. E saber que Ancelotti está de olho só aumenta nossa vontade de fazer história. O São Paulo vive uma fase de reconstrução marcada por ambição. Após anos difíceis, a diretoria acertou ao apostar em Crespo, que trouxe novas ideias, modernidade e um discurso alinhado com a grandeza do clube. O recado de Ancelotti apenas reforça que essa escolha tem respaldo de quem entende muito do riscado. Mais do que um elogio, a fala de Ancelotti é uma espécie de bênção futebolística. É como se o mestre reconhecesse que seu pupilo está pronto para voos ainda maiores. E para nós, torcedores, é um sinal de que o São Paulo voltou a ser respeitado, não apenas pela história, mas pelo presente promissor. Ancelotti também fez questão de mencionar jogadores como Lucas, Rafinha e Caleri, elogiando a mescla de experiência e juventude no elenco. É um grupo equilibrado. Se manterem o foco, podem surpreender. A análise do italiano é cirúrgica. Ele enxerga no São Paulo aquilo que nós também sentimos, um time com alma, garra e talento para chegar longe. Em suas palavras, o técnico italiano também elogiou a torcida são paulina, chamando-a de apaixonada e exigente. Disse que sempre foi difícil jogar no Morumbi, onde a atmosfera é eletrizante. Ali, o torcedor joga junto. E isso faz diferença em qualquer competição. Não é à toa que essa entrevista viralizou nas redes sociais.
Torcedores de todo o Brasil comentaram as palavras de Ancelotti, e a hashtag Ancelotti Tricolor rapidamente subiu aos trending topics. Até ex-jogadores do São Paulo, como Kaká e Lugano, repostaram trechos da fala do treinador, expressando orgulho e gratidão. O próprio Hernan Crespo respondeu à repercussão em suas redes sociais com uma foto antiga ao lado de Ancelotti e a legenda: "Gratidão eterna. Agora é hora de fazer história com o São Paulo." A publicação emocionou a torcida, que encheu os comentários com mensagens de apoio e otimismo. Esse momento representa uma virada simbólica. O São Paulo, que por tanto tempo esteve à margem dos grandes títulos, agora começa a figurar novamente nas conversas dos gigantes. E isso, em grande parte, se deve à mentalidade que Crespo vem implementando desde que chegou ao Morumbi. Não podemos ignorar a importância de declarações como essa vinda de Ancelotti. São elas que reacendem a chama da confiança, que resgatam a autoestima do clube e colocam o São Paulo na vitrine internacional novamente. É um orgulho que transcende o campo, é institucional. Para quem acompanha o São Paulo de perto, esse recado não é apenas um elogio. É uma afirmação de identidade. É um lembrete de que temos uma herança gloriosa e um futuro à altura. Crespo, moldado por mestres como Ancelotti, representa essa ponte entre passado e futuro. Enquanto isso, a torcida faz sua parte. Lotando o Morumbi, empurrando o time, cantando até o último minuto. Sabemos que ainda há muito a conquistar, mas sabemos também que estamos no caminho certo. O recado de Ancelotti é um farol. E nós vamos seguir essa luz. Nos próximos jogos, será impossível não lembrar dessas palavras. Cada gol do São Paulo, cada vitória, cada boa atuação, será uma resposta à confiança que o mestre italiano depositou em nosso time. É como se ele estivesse torcendo por nós à distância. E por que não sonhar mais alto? Se um dia, de fato, o São Paulo cruzar o caminho de um time comandado por Ancelotti, estaremos prontos. Porque temos história, temos camisa, temos técnico e temos torcida. E, acima de tudo, temos fé no que estamos construindo. O Morumbi já começa a respirar novos ares. O ambiente está mais leve, mais confiante. A chegada de Crespo, as boas atuações e agora o reconhecimento vindo de fora, tudo isso cria um clima favorável para uma temporada inesquecível. Como torcedor, só posso agradecer a Ancelotti por lembrar ao mundo quem somos. E ao São Paulo, por nunca deixar de ser gigante. Seguimos firmes, tricolor. Porque quando um mestre fala, o mundo escuta. E agora é hora de mostrar em campo porque o São Paulo é, foi e sempre será, soberano. E se você, torcedor, assim como eu, sentiu orgulho com esse recado, compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, o que você achou das palavras de Ancelotti. Será que o destino ainda reserva um reencontro entre o mestre e seu pupilo? Vamos juntos, porque essa história ainda está sendo escrita. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.